E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos resolver um exercício relacionado ao estudo do campo magnético. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Calcule o campo magnético B devido a uma corrente I em um fio retilíneo infinito. Em um ponto P, a distância é r do fio. Demonstre pela lei de Biot-Savart que a porção do fio à esquerda do ponto P, estamos considerando agora um fio semi-infinito, contribui com B sobre 2. Aqui cabe uma rápida observação em relação ao item A. Em vídeos anteriores, nós já calculamos o campo magnético devido a uma corrente elétrica estacionária de intensidade I em um fio considerado infinito, muito longo. E nós já vimos também que essa intensidade cai pela metade se o fio for considerado semi-infinito. Portanto, o item A já foi resolvido. Eu vou apenas resolver o item B. Observe o quadro. Uma corrente contínua de intensidade I percorre o fio representado na figura ilustrada no quadro, que tem uma porção retilínea muito longa paralela ao eixo Z. Calcule o campo magnético B produzido por essa corrente no ponto O, que é o centro do semicírculo. Para calcular o campo magnético no ponto O, eu vou começar calculando separadamente o campo magnético devido a cada porção que compõe a figura. E a partir daí eu vou somar as contribuições obtidas. Vamos começar, portanto, com esse fio semi-infinito que está localizado no plano XY. Vamos representar esse campo por B1. Muito bem? A intensidade do campo magnético ela é dada por μ0 vezes I, dividido por 4π vezes a distância desse fio ao ponto O. Essa distância é simplesmente o raio R. Agora vamos entender um pouco melhor essa expressão. Em vídeos anteriores, nós vimos que a intensidade do campo magnético, devido a uma corrente elétrica estacionária de intensidade I em um fio infinito, considerado muito longo, é μ0 vezes I sobre 2π dzinho. Dzinho representa a distância do ponto ao fio infinito em questão. Nesta figura, nós temos um fio semi-infinito, portanto, essa intensidade fica dividida por 2. Logo, aparece o número 4 no denominador. E a distância dzinho do fio ao ponto O é o raio do semicírculo, justificando o aparecimento do raio R na expressão. Muito bem? Vamos agora orientar esse campo magnético no espaço. Para fazer isso, eu vou recorrer à regra da mão direita com a seguinte adaptação. Eu vou colocar o polegar na mesma direção e sentido da corrente elétrica e vou girar os demais dedos envolvendo o fio, para observar como esse campo magnético se comporta no ponto O. Então vamos lá. A partir da regra da mão direita, vemos que o campo magnético no ponto O está orientado na mesma direção, porém sentido oposto ao eixo Z. Sendo assim, o campo magnético B1 possui a sua intensidade menos E versor. Dando sequência, vamos agora para o campo magnético da espira semicircular. A intensidade desse campo magnético, representada por B2, é igual a μ0 vezes I, dividido por 4 vezes o raio da espira. Mais uma vez, vamos compreender esse resultado. Nós já vimos que a intensidade do campo magnético, devido a uma corrente elétrica estacionária de intensidade I, estabelecida em uma espira circular de raio R, lá no seu centro O, é μ0I sobre 2R. Como aqui nós temos metade de uma espira semicircular, este resultado fica dividido por 2. Então, mais uma vez, aparece o 4 no denominador. E o raio da espira é o R. Vamos agora orientar o vetor B2 no espaço. Mais uma vez eu vou recorrer à regra da mão direita, fazendo mais uma adaptação para ficar mais fácil. Eu vou colocar os dedos a favor do giro da corrente elétrica. Então, obedecendo este fato, o dedão, o polegar, vai orientar o vetor campo magnético. Sendo assim, vemos que o campo magnético no ponto O está orientado na mesma direção, porém sentido oposto ao eixo X. Sendo assim, B2 possui a sua intensidade menos X versor. Dando sequência, vamos agora para o fio semi-infinito localizado no plano YZ conforme ilustrado. Pelo mesmo raciocínio aplicado para o fio semi-infinito localizado no plano XY, vemos que o campo magnético, a intensidade do campo magnético B3, devido a essa região, é μ0 vezes I dividido por 4πr. Mais uma vez. Resta agora orientar o vetor campo magnético B3 no espaço.
Vamos mais uma vez recuperar a regra da mão direita. Eu vou colocar o polegar na mesma direção e sentido da corrente elétrica de intensidade I e vou girar os demais dedos envolvendo o fio para obter o comportamento deste vetor no ponto O. Então vamos lá. Com o dedão a favor da corrente I, vemos que lá no ponto O, o vetor campo magnético está furando perpendicularmente o plano do quadro e entrando nele. Sendo assim, ele está na mesma direção, porém, sentido oposto ao eixo X. Bom, para obter o campo magnético total no ponto O, basta somar todas as contribuições obtidas. Muito bem? Bom, para fazer isso, eu vou colocar menos μ0 vezes I sobre 4π R em evidência. Então vamos lá. Fazendo isso, eu vou obter Z versor para o primeiro termo, somado com Z versor para o segundo termo. Perdão, aqui nós temos X versor, portanto, mais X versor para esse terceiro termo, mais, então agora nós temos π X versor. Então aqui nós temos π X versor. Muito bem? Observe que, fazendo a distributiva, você recupera cada expressão obtida anteriormente. Sendo assim, o campo magnético estabelecido no ponto O, centro da espira semicircular, fica dado por menos μ0 vezes I sobre 4π R, que multiplica, nós temos aqui π mais 1 X versor mais Z versor. Observe o resultado obtido, os cálculos realizados. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.